Evelyn Teodoro é pós-graduanda em Educação, Cultura e Relações Étnico-Raciais pela USP, ativista e militante do movimento negro pelo Círculo Palmarino. É gestora financeira da Pacto, onde também realiza formações antirracistas através do Comitê de Equidade Racial. Possui graduação em Serviço Social e Comunicação e Marketing. Cris Chiofalo é formada em Comunicação e Artes pela Universidade de São Paulo, atua como mediadora de conflito e especialista em tecnologia de convivência à luz da comunicação não violenta e dos processos restaurativos. Sócia da Pacto, tem como especialidade anfitriar conversas difíceis para a evolução das organizações, além de lidar processos formativos para apoiar a transformação de uma cultura mais a serviço da vida, com base no diálogo e nos princípios de não violência. Uma boa conversa. Uma boa conversa, ela pressupõe um bom encontro com o outro. E aí a qualidade dessa conversa, o ingrediente principal é o diálogo. E o diálogo, ele começa nos ouvidos da gente. Então a gente, ao contrário do que a gente está acostumado a pensar, que uma boa conversa, a gente já chega e vai falando, uma boa conversa, ela pressupõe uma escuta. Então a gente começa se escutando, né? Abrindo espaço para uma boa escuta. E aí durante essa escuta, conforme eu vou recebendo o outro em mim, eu vou renunciando à telepatia. Então eu vou escutando e trazendo a história dele para mim, ou dela para mim, né? E eu não fico imaginando sobre o que ela está trazendo. Então eu pauso a minha telepatia momentaneamente e aí eu vou para o encontro do outro. Então ela é uma conversa que ela é qualificada como dialógica, ela tem o diálogo presente e o diálogo começando nos ouvidos. É isso que eu costumo dizer que é uma boa conversa. E é interessante que tem um detalhe, quando você está numa boa conversa, você percebe fisicamente o seu corpo confortável para o encontro. Cris, e por que boas conversas podem melhorar os processos de gestão e planejamento? Porque para planejar, a gente precisa incluir novos olhares ou novas perspectivas. Eu não consigo fazer isso sozinha, né? Ou sozinho. Eu preciso do outro, né? Eu preciso do lugar que ele está olhando e que eu não tenho acesso, que eu não consigo enxergar. E articular, porque a gente vai apontar para o mesmo lugar. Eu preciso também de alinhamento, né? A partir do momento que a gente planeja, falar, a gente tem o mesmo entendimento sobre isso, e se a gente tem o mesmo entendimento, então é possível a gente avançar. O que acontece é que quando a gente não inclui outras vozes no planejamento, ou quando a gente não tem uma qualidade conversacional que permite que as pessoas se expressem, geralmente é difícil, inclusive, articular esse plano, né? Ele acaba ficando truncado e, às vezes, é por ou uma falta de entendimento sobre aquilo que a gente acordou como uma diretriz, ou mesmo porque a pessoa não concorda e não teve espaço de expressão. Então, o ambiente conversacional, ele é o pano de fundo para uma boa gestão, consequentemente para um bom planejamento e para articular esse planejamento, né? Para a gente colocar ele no mundo e fazer ajustes. E isso vai surgindo no encontro com o outro, na conversa com o outro, né? Essas perspectivas, a gente também precisa abrir espaço para momentaneamente pausar, como eu disse anteriormente, o que eu vejo, e olhar e escutar o que o outro está vendo. E aí poder tecer esse desenho que ele é coletivo, ele não é individual nunca. E conta pra mim, o que você acha que pode impedir ou bloquear uma boa conversa? A falta de conexão entre as pessoas. Isso é um grande bloqueador, né? E isso acontece porque em alguns ambientes, eles não são lugares que são construídos de uma forma segura que amplia a possibilidade das pessoas daquele grupo se expressarem. Então, o ambiente, ele é um dos bloqueadores de conexão. Se ele é um lugar que não considera, né, a sua voz, se ele é um lugar que não é aberto para você trazer sua opinião, ou se quando você traz a sua opinião,
a maneira como você é recebida é de uma forma que estão te avaliando, estão te julgando, estão inclusive te culpando por alguma coisa que você deixou de fazer, ele passa a criar vários movimentos de desconexão. E aí você oscila na escolha de, bom, eu vou ficar quieta, para que eu vou contribuir aqui, se eu não vou ser incluída, considerada, né? Ou, por que eu também vou contribuir aqui, se quando eu trago com muita emoção a minha fala, as pessoas olham com uma certa repulsa ou me constrangem de alguma maneira, né? Então, o ambiente é um fator assim, super importante para a gente olhar para que possa se sustentar uma conexão na relação, a maneira como você é recebida, quando você traz a sua voz, quando você traz o seu ponto de vista. E aí eu acho que tem uma coisa que é super importante a gente olhar, as estruturas de poder. Quando a gente está numa conversa dentro de uma organização, dentro de uma escola, né, os níveis hierárquicos, eles interferem. E aí a pessoa que tem muito mais poder estrutural, ela estar atenta a como ela está conduzindo e trazendo espaço para que o outro possa falar, de uma maneira que ela escute e que ela receba, né, é um fator assim super importante para se sustentar essa conexão e para que aquela pessoa que está se trazendo possa cada vez mais estar segura em se colocar, em contribuir. Porque quando ela não faz isso, Evelyn, a organização começa a morrer, né? Quando os espaços são muito hostis, quando são espaços muito tóxicos, a organização começa a morrer. Porque aí ela tem uma única pessoa ditando qual é o caminho, e a gente acabou de falar, né? Que vários pontos de vista constroem essa realidade, essa cultura organizacional, esse lugar para onde a gente quer conduzir o nosso propósito. Você já até entrou um pouquinho, eu queria ouvir de você o que conversas ruins produzem nas pessoas, nas redes, nas escolas. Nas pessoas, adoecem. Conversas ruins adoecem. Adoecem e vão convidando diariamente a pessoa a se retirar desses espaços de manifestação. Porque o que a gente quer na vida? A gente quer ter relevância, a gente quer poder contribuir, a gente quer poder perceber que o que eu trago importa. Pode não ser incluída naquela decisão agora, mas eu sou relevante nesse processo. E Evelyn, tem uma coisa muito interessante, que a boa conversa, ela gera aprendizagem. Isso é muito importante. E ela começa gerando aprendizagem em mim. Eu acabo sabendo mais de mim. Gera aprendizagem a respeito do outro, porque eu vou me atualizando constantemente sobre o outro. Isso traz mais intimidade. Não é que eu vou virar sua melhor amiga no trabalho, não é sobre isso. Mas traz mais intimidade sobre o trabalho que a gente está conduzindo juntos e juntas. E trazendo mais informação ainda e aprendizagem sobre isso, a gente consegue ir direcionando para um lugar que é comum, que é um lugar que a gente que a gente pactuou anteriormente, que é um lugar que a gente vem acordando e que a gente pode fazer ajustes ao longo do caminho, né? A cultura organizacional, a qualidade da conversa é determinante para a construção de uma cultura organizacional onde as pessoas estejam bem, onde as pessoas possam se expressar, onde as pessoas possam se colocar, onde as pessoas, inclusive, possam tretar, né? Ir para situações mais tensas. Por quê? Porque no momento que a gente chega num lugar tenso e o ambiente ele é propício a isso, o lugar tenso ele só está me contando que tem alguma coisa que está acontecendo aqui que eu não concordo e alguma coisa que está acontecendo aqui que talvez você concorde. Então a gente precisa olhar para isso juntas, e quando a gente olha juntas e tem um ambiente favorável a isso, a organização evolui, a relação evolui e eu aprendo uma imensidão de coisas sobre mim, sobre você, sobre esse lugar, sobre o meu trabalho com você. Então, é muito interessante, uma boa conversa gera aprendizado, né?
E eu acho que isso a gente não pode deixar e nem esquecer. Pode ser um bom indicador se estamos indo para o lugar bom de permanecer.